Olá, esse é o Conexão. Segundo a psicologia, os desenhos feitos por crianças podem indicar e dar dicas sobre como ela está se sentindo ou até sobre conflitos internos. Vamos conversar sobre esse assunto com a Renata Bento, psicóloga, especialista em criança, adulto, adolescente e família. Renata, obrigado pela participação aqui no Conexão. Começo perguntando o seguinte para você. A gente, geralmente quando recebe o desenho de uma criança, a gente acha bonitinho, acha aquilo legal, né? É uma coisa lúdica, mas naquele pedaço de papel pode ter muita coisa sobre a vida dessa criança, né? Muita coisa. Na verdade, a gente pode pensar que aquele desenho é uma fotografia, né, uma espécie assim de um momento que aquela criança pôde colocar aquilo no papel, de como é que está o mundo interno dela. Então, e também pode ter as vivências dela do mundo externo, obviamente, o que está acontecendo na vida dela, mas aquilo dali tem a ver com as fantasias inconscientes da criança. Então, é um presente. Quer dizer, um pouquinho diferente do que acontece com o adulto, né? Você falava para mim aqui antes da gente entrar no ar que o adulto ele sonha, né? E a criança ela desenha, seria isso? Como é mais ou menos isso, né? A gente pode dizer que o desenho seria uma representação desse sonho, né? Só que em vigília, né? O sonho acordado da criança. A diferença, na verdade, é que o desenho ele é um apoio para a criança, né? Que vai contribuir no processo terapêutico justamente porque a criança não tem essa possibilidade, essa capacidade de associar como o adulto, né? Então a gente senta, a gente conversa e tudo bem. A criança, ela, às vezes, ela precisa de uma ferramenta e essa ferramenta é o desenho e também o brincar. A gente está até vendo uma foto aqui de crianças fazendo desenhos, né? Quer dizer, é um instrumento que você está dizendo aqui para a gente, poderoso nesse processo terapêutico, poderoso, né? Se por um lado o adulto procura terapia e fala, a criança... Desenha, brinca. A gente espera que isso aconteça, na verdade, porque as crianças mais botadas, mais inibidas, elas têm muita dificuldade de brincar. Muita dificuldade com o lúdico e a gente precisa resgatar isso na criança, né? Precisa ajudá-la a entrar em contato e ter mais intimidade consigo própria. E é através do brincar, através do desenho, é através de sentando no chão, né? Então, assim, quando a criança começa a descobrir o lápis, o papel e a desenhar, aí a gente começa a ver como é que está esse mundo dela, né? Então a gente vai olhar as proporções do desenho, a gente vai olhar as cores que ela utiliza, a gente vai ver como é que ela se desenha, como é que ela se percebe, o que está acontecendo na vida dela. E aí, a partir disso, né, não é o desenho ele não é algo assim isolado, a gente vai justamente conversar com a criança. E ela vai poder ir contando uma narrativa a respeito daquele desenho. Pois é, sobre isso eu queria perguntar para você. Existe um padrão nesses desenhos que indiquem conflitos ou que indiquem que aquela criança é uma criança feliz, saudável? Como é que é possível fazer essa identificação de cara, assim, quando você pega um papel, você consegue identificar isso? Existe um padrão para esses dois quadros? Talvez a gente possa assim, se assustar um pouco quando vê um desenho de uma criança que é um desenho mais sem cor, um desenho empobrecido, né? Talvez a gente possa se assustar um pouco e aí pensar que uma criança talvez que tivesse num movimento mais numa vida mais tranquila, ela tivesse um desenho um pouco mais bonito, um pouco mais florido, um pouco mais colorido. Mas tudo isso a gente tem que ter muito cuidado na hora de fazer essa investigação, porque não pode ser um instrumento único e vazio, né? Tem que ser alguma coisa que você precisa conhecer o contexto daquela criança, precisa conhecer a família, precisa conhecer... Uma criança não chega numa análise sozinha, ela precisa que a família leve ela, né? Então tem todo um componente relacional também com essa família. Então, baseado nisso tudo e a partir dos desenhos que ela cria ali, a partir da forma que ela brinca, que a gente vai poder entender essa fantasia inconsciente da criança. Você tocou num ponto importante, interessante, da gente ter esse cuidado de entender o desenho dentro de um contexto, né? Sim. Mesmo porque a justiça, os tribunais usam essa ferramenta, né, em vários casos, inclusive, de abuso sexual, né? É uma ferramenta que é utilizada nesses casos, muito utilizada nesses casos também, né? Sim, é utilizado sim. E realmente a gente pode notar que tem certas questões mesmo que aparecem no desenho, né? Mas, de qualquer forma, mesmo que ele aparecendo no desenho, a gente precisa investigar profundamente, né? O que está acontecendo, como é que é isso. Eu acho que não dá para a gente fazer assim, pegar um desenho e dizer assim.
Agora, geralmente, pela sua experiência, que tipo de conflitos as crianças costumam representar nesses desenhos? Que tipo de problemas, dificuldades que geralmente aparecem nessas imagens? A gente está vendo mais aqui. Então, na verdade, todo tipo de conflito, né? Toda a forma como ela experimenta as relações dela, né? As relações com os pais, as relações com os amigos, o mundo dela interno, como é que ela está vivenciando isso. É possível a gente ver as questões da descoberta sexual, por exemplo. A criança ela vai colocando ali todo o seu mundo, né? E é muito rico o desenho da criança. Então, por esse caminho a gente consegue descobrir se a criança está com dificuldades, por exemplo, com amigos, se ela está se sentindo solitária, né? Me lembro até, eu trouxe esse livro, tem um desenho aqui bastante interessante de uma criança. A gente consegue mostrar? Vamos ver? Consegue. Mas pode concluir, você estava falando. Então, é uma criança que ele tinha uma questão... Será que eu consigo aqui mostrar? Deixa eu mostrar para a gente. Esse desenho aqui que você estava falando, né? Eu acho que no livro é importante a gente mostrar o livro porque os desenhos das crianças a gente não pode mostrar porque existe um componente ético, né? Então, essa é Francesca, é uma menina que está na fase escolar e os pais buscaram ajuda porque Francesca gritava e ninguém conseguia entender por que ela gritava. E esse foi o primeiro desenho que ela apresentou? Esse foi o primeiro desenho que ela apresentou ao analista. Né? E aí, na sequência? Na sequência, e ele ficou pensando sobre esse desenho, né? Então, assim, só voltando aqui um pouquinho, esse primeiro desenho, ela apresenta uma espécie de bosque, né? Com animais selvagens, tem leões, tem árvores, mas é um bosque sem pessoas. Sem pessoas, né? Não existem pessoas nesse bosque. Então, a gente pode pensar, o que aconteceu com Francesca? Onde é que estão as pessoas aí? Mas depois né? ela desenhou, né? Depois ela se desenhou. Uma menina muito comportada, né? Arrumada. Né? Então, assim, tem duas coisas diferentes. Um bosque sem pessoas, uma menina arrumada. E aí depois ela colocou no final, o terceiro desenho dela era uma menina sem boca. Então, a gente pode pensar várias coisas sobre isso, né? A gente vai escolher um caminho, um vértice, e vai seguir esse vértice, né? Então, na análise, né... Mas desculpe te interromper, numa situação como essa, uma criança que se representa ali sem boca, o que ela poderia estar querendo dizer numa situação como essa? Pois são as questões dela, né? Quer dizer, que ela não consegue colocar em palavras, são as emoções, é o mundo interno dela que precisa ser decodificado e precisa que alguém coloque em palavras para ela. Volto a dizer que isso tem a ver com o campo relacional, né? Toda criança que aparece com um desenho sem boca não dá para a gente generalizar, porque cada um é um, né? Mas seria mais ou menos por esse caminho, assim. A gente está se aproximando do final do programa, eu queria que você falasse para os pais a partir de que momento eles devem começar a se preocupar, se devem se preocupar ou não, quando percebem alguma alteração no desenho. A gente está se aproximando do final, eu queria que você desse essa pequena dica para a gente encerrar bem o nosso programa. Tá, eu acho que os pais devem ficar muito atentos se a criança não brinca, se a criança não desenha, se a criança ela precisa estar o tempo todo reclusa ou ela não tem essa capacidade criativa, né? Porque a criança, a gente tem que pensar o seguinte, a gente só é criança um período da nossa vida e depois não é mais, então a criança precisa brincar, né? Então desenhar, brincar, isso faz parte de ser criança. Tá certo, eu agradeço a participação aqui no Conexão Futura. A gente fica por aqui, eu agradeço a sua companhia também. Se você quiser rever essas e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. Até a próxima.